já tá bom demais. Muy bien. Comenzamos entonces, si les Aham. parece. Bueno, eh, otra jornada especial de Rive Brasil. Desde la Secretaría de Rive acá en Uruguay le damos la bienvenida a los participantes invitados especiales hoy, tanto, tanto a David como no veo bien el nombre, Renato, es Renato. ¿Está bien? Bienvenidos. La Red Internacional de Básquetbol Educativo es una propuesta de integrar distintas realidades del baloncesto educativo y nos honramos con tener un equipo brillante allí en Brasil, al comando, liderados en su momento por Dante de Rossi y ahora un equipo formidable que trata de acercar al resto de la red esas variadas formas de entrenar de acuerdo a lo que es un país continente. Le damos la bienvenida entonces, estamos a las órdenes y atentos al trabajo de ustedes. Adelante. Obrigada, professor Hector. Bom, pessoal, boa noite a todos, principalmente aí a Renato e Davi. Agradeço muito a participação de vocês, o contato, o interesse em estarem querendo participar e falar do projeto de vocês. Como a gente estava comentando antes, a nossa área basquete, os nossos profissionais, né, o nosso nicho às vezes não se ajuda muito nisso, mas eu acho que é a partir disso que a gente vai crescendo e vai melhorando, seja a nossa prática, seja ajudando o projeto do outro, né? E assim a gente vai crescendo enquanto modalidade. Então, obrigado novamente por vocês participarem, né? Trazer um pouco do projeto de vocês, cada um na sua realidade, com a sua facilidade, com a sua dificuldade e dizer que essa terceira amostra vai ser muito legal justamente por isso, porque tem dois extremos, né? A gente sabe que o Renato lá em Tefé é uma realidade totalmente diferente, talvez, da maioria do restante aí. E Davi também, com a sua realidade lá em Minas, né, vai conseguir nos mostrar aí um pouco do que é cada realidade dos projetos. Então, Davi, se você quiser, pode também se apresentar, o Renato também depois, mas eu acho que a gente começa com o Davi justamente por causa do vídeo, tá, Davi? Que aí eu passo o vídeo, você inicia e depois, assim que você acabar, eu passo a palavra para o Renato. Lembrando que não é nada formal, no sentido de, né, ninguém está aqui para avaliar ninguém, é mais para a gente conversar e, enfim, fazer realmente uma conversa, tá bom? Davi, eu vou pedir aqui só para a professora Dair colocar o vídeo, que eu não consegui abrir no meu, e aí, se você quiser se apresentar, e quando você mandar, a gente solta o vídeo, tá? Tá ok? Aí. Aí, agora deu. Pessoal, boa noite. Meu nome é David, sou aqui de Nova Lima, Minas Gerais, do ladinho de Belo Horizonte, dá mais ou menos uns 21 km, né, de BH. Nós estamos aqui hoje em Nova Lima, vai fazer 10 anos, né, completamos 10 anos esse ano. Trabalhei durante 9 anos no Olímpico Clube, trabalhei durante 3 anos no ginástico, né, trabalhei com 6 ex-atletas em seleção brasileira e que foram seleção brasileira de base, né? O Felipe Braga, o Túlio Henrique, o Júnior Duval, foram alguns dos que eu trabalhei lá no Olímpico, o Vitor Siqueira lá no ginástico. E tem 10 anos que eu estou aqui em Nova Lima, fazendo um trabalho totalmente diferente daquilo que a gente vinha fazendo no Olímpico, no ginástico, que é um trabalho social. Sair de uma equipe de competição e vir para um trabalho social. E é uma coisa que me encanta muito. Não esperava ter esse retorno tão grande
da gente perguntar o que é que eu estou fazendo, né, e ter uma resposta tão grande dos meninos. Eu acho que é uma coisa que a gente não vivia. Eu e o Felipe, que trabalha aqui comigo hoje, trabalhou um tempo na Argentina também, trabalhou no Olímpico, trabalhamos juntos no Olímpico, trabalhamos em alguns clubes em Belo Horizonte. A gente não esperava, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente tem aqui uma quadra improvisada de vôlei, duas tabelas de basquete e um sonho. E disso saíram já atletas que hoje estão no Minas, atletas que estão no Mackenzie, atletas que estão no Olímpico. O Paulo, que está aqui treinando agora, foi campeão brasileiro CBI com o Olímpico ano passado. Mas o mais importante aqui não foi o alto rendimento, foi a resposta social que a gente teve. A gente está num lugar onde que antes da gente entrar era movimentado pelo tráfico de drogas, né? E quando a gente começou a usar o espaço, as pessoas que vendiam, que usavam, elas começaram a se afastar, porque primo deles treinam aqui, irmãos deles treinam aqui. Então, esse é um pouquinho da minha história e um pouquinho da história do Viver Basquete. Minimamente, então. Maravilha. É David, A né? Só galera na para quadra eu improvisada. corrigir. David. Isso, Podemos passar o vídeo? por favor. Então, vai lá, daí. Daí você colocou? Não tá rodando aqui. É show de bola, David, né? Tá do lado da quadra aí, né? Você Tô mostrou aí aqui. rapidinho. A molecada Ah, tá treinando sensacional. ali. O Muito bom. Luiz, Rodou Luiz nada? tá dando aula ali pra gente. Não Não, rodou nada, Mônica? só a tela preta. É, deixa eu tentar de novo aqui então, peraí. Tá. Antes estava dando certinho. Então, vou voltar aqui. Mônica, só um detalhe. Sim, Hoje nós temos 4 meninos que estão fazendo faculdade de educação física com a parceria que a gente tem com a Unicesumar, e hoje eles trabalham no projeto, né? Então eles começaram no projeto, hoje são professores do projeto, e a identificação que eles têm com o projeto hoje, às vezes a gente tem recursos, às vezes não tem nada, e eles sempre continuam, sabe? legal. Isso eu acho que é importante a gente falar, dar um mérito Sim, para eles também. com certeza. Olha o que vocês influenciam na formação deles, né? Além da parte pessoal, no sentido, né, de valores, etc., mas de formação mesmo profissional, né? Isso, isso. É o mais importante de tudo. Tá aparecendo aí agora? Apareceu a capa, aham. Aí acho que seria da Play. Vou rodar aqui então, vamos ver. Tá. Me avisa se tá saindo som. Não foi. Formação de vidas. Agora sim. Só que daí só o som. Não saiu o som? O som, sim, a imagem não veio. Mas ela tinha aparecido aqui a tela. Que estranho. Peraí. Vou ver aqui. O David, o Adair vai colocar para mim, porque quando você me mandou, alguma coisa não estava compatível no meu computador. Então, não sei se foi o Windows aqui, Media Player, alguma coisa que não rodou. Aí, Não, pois, tranquilo, mãe. Se aí. não der para passar também, não quero atrapalhar, não. Era só Não, um não, mas ele pouquinho. estava rodando, fica tranquilo, ele estava dando certo antes de você chegar, a gente estava testando. Daí tenta colocar ele de novo e aí já a hora que você colocar já dá o play, ver se vai.
Aí, David, está acontecendo treino de adulto? Não, sub-17. Ah, 17. É. Ô, Mônica, eu não quero atrapalhar, não, viu? Se não Não tem der, problema. Qualquer coisa, senão a gente também pode encaminhar. Se você permite, a gente caminha para o pessoal aqui dar claro, uma olhada. claro, pode ficar à vontade. Aí. Vai meus Não, Adair. parabéns aí, David. Aí, ó, excelente projeto, hein? É, Daí acho que pode deixar, então. Daí o David vai falando e qualquer coisa, nem que você depois tenta de novo. Ah, agora apareceu o Viver Basquete, ó. Agora sim. Só volta e tenta dar o play. Ou no caso, só dar o play, acho que ele vai. Não, sai daí, banheiro. Então, vou marcar. Aqui é toda hora, né? Aqui é toda hora. Não, quer saber? Não, também gravando, então vou marcar. Vai gostando aqui, ó. Ó, esse é o carro. Esse é o tempo da Foi? Ó, tá fácil, pô, caralho. Então vai lá, David, pode falar aí para nós. Conta mais um pouco do projeto, o que que você acha que. Beleza. Então, gente, a maior dificuldade aqui no início foi conseguir recursos, né? Em 10 anos, a gente fez muita parceria com algumas associações, né? Na questão de emprestarem CNPJ para a gente construir projetos. Então, já captamos alguns chamamentos públicos, né? Tanto de empresa privada quanto do governo municipal. E dentro desses 10 anos, no último ano, a gente montou a nossa associação, a Associação Viver Basquete. E aí, nesses 10 anos de história, a gente percebeu que o recurso ele existe, mas muitas vezes nós não nos organizamos como entidade para poder buscar eles. Então, depois que a gente começou a pegar essas associações parceiras, a gente começou a ver como que funcionava o caminho, né? A gente começou a captar. No ano passado, a gente conseguiu captar um recurso interessante, trabalhamos com, com a molecada de 6 a 17 anos, rodou muito legal, rodou esse ano ainda, né? E a gente conseguiu esse recurso através de emenda impositiva de vereadores aqui da cidade, né? Esse ano, o projeto rodou tão legal e dois vereadores se interessaram em passar a emenda impositiva para a gente continuar rodando o projeto, né? Hoje, nossa forma de captação para o próximo ano, ela foi feita toda através de emenda, né? Ano passado a gente conseguiu um chamamento público também, né? Então nós aprendemos que como organizar um pouco fora da quadra para que o recurso chegasse, né? A gente tem vontade, intenção de escrever na lei estadual de incentivo ao esporte, na lei federal de incentivo ao esporte. Então nós começamos a não, beleza, daí, se quiser passar, pode, tá tranquilo. pegar essa fala. Tá sem som, Adair. Alguma coisa aí que você fez para talvez colocar o vídeo tirou o teu som.
Ô, Mônica, pode continuar? Pode, vai lá. Então tá. E outra maneira que a gente encontrou aqui de tentar captar é através do Fundo da Criança e do Adolescente, né? Do CMDCA, aqui do município. Então a gente vai criando formas, né? De tentar captar esse recurso. Nossa prioridade hoje é remunerar bem os profissionais que trabalham no projeto. Eu acho que isso é um diferencial. O Felipe, que trabalhou muitos anos na Argentina, ele me levou uma vez para lá e eu vi que o negócio lá não era a estrutura física, era a capacidade dos professores. E desde quando eu voltei de lá, eu vim já com essa ideia, sabe? Capacitar os nossos professores, os nossos meninos que estão saindo do projeto, conseguir bolsa na faculdade. Hoje nós temos um estagiário lá do time de basquete do Cruzeiro, que é o Eduardo, da fisioterapia, que saiu daqui do projeto. Então, nossa intenção maior é essa, é formar pessoas através do basquete, né? Resumindo, isso aí é um pouquinho da gente. Ô, David, deixa eu te perguntar, você falou aí da. Vou te perguntando também, o pessoal acho que se tiver dúvida vai fazendo dessa forma, tá? Que daí vai vindo também as respostas aí do David. Vocês estão em quadra aberta, né? Esse é o espaço que vocês têm aí? Tem algum outro local, ginásio? Como é que é a Não, estrutura? não, o nosso espaço é esse, A é quadra. uma quadra de vôlei que estava inutilizada, com duas tabelas de basquete. Aqui atrás também a gente dá treino aqui, a gente tem quatro tabelinhas móveis, e aí o sub-12, sub-10, sub-8, a gente desce com as tabelas, coloca aqui, elas treinam nessa quadra que está atrás de mim aqui, esse espaço. Aí é a E universidade? não, aqui é um polo esportivo municipal, Ah, é uma praça de esportes. uhum, É, essa aqui é a nossa quadra dos treinamentos sub-13, 14, 15. aham, Essa é a nossa quadra aqui da galera mais velha. E nós não temos um ginásio. Quando a gente vai jogar, aqui tem uma liga metropolitana que é separada da federação. Tem 10 equipes, tem mais equipes na liga metropolitana do que na própria federação jogando na mesma região. Então, quando a gente vai jogar, a gente pede o ginásio emprestado para o município. Às vezes tem disponibilidade, às vezes não tem, né? E aí eles são bem compreensivos conosco e eles procuram, quando a gente não tem disponibilidade de ginásio, eles esperam a rodada, adiam a rodada, jogam um pouco mais para frente e aí a gente vai jogando. entendi. Bem, difícil de imaginar, mas também que bom que vocês conseguem fazer esse trabalho aí desse jeito, né? E quando chove não tem treino? Quando chove não tem treino. Então chegando agora numa época que nós vamos cancelar treino pra caramba. Olha só como é que vai ficar, né? Mas faz parte, não É, tem que ser feito, né? não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Dair conseguiu? Ô, daí, foi mal o trabalho aí, viu? Não era essa a intenção, não, velho. Não, mas é só porque na hora ele deu esse problema, não sei por que, no computador e não rodou. Senão eu tinha colocado já. Aí tá aparecendo, Dair, vê, coloca o play, vê se vai. Tá sem o som, mas tem a imagem. Acho que pode deixar, né? Ou você tava falando, David, alguma coisa nele? Ah, não, eles estão Não, não. falando. Os Não. meninos que fizeram o movimento e tal, mas a maioria era uma musiquinha mesmo, mostrando um pouquinho dos treinamentos, um pouquinho da, uma clínica com o professor Juan, que veio da Argentina para dar uma clínica aqui para gente. Uns jogos que a gente fez em Uberlândia no início desse ano. Um pouquinho da nossa praça de esportes, de um 3 contra 3 que a gente fez num espaço aqui de Nova Lima. Só um pouquinho
do que a gente faz aqui. Ah, esse aqui é o Paulo. Maravilha. Esse aqui que é o nosso capitão do Sub-17 aí. Olha lá. Que Ele que legal. joga. Nossa, e muito legal atingir todas essas idades, né? Que legal. E Não, não é só pessoal da ele sai do comunidade. treino do Olímpico. Eu acho legal que ele sai do treino do Olímpico, em vez de ir para casa, ele passa aqui para treinar também com a molecada, sabe? E aí é referência da molecada. Sim, Ele começou com a gente com 10 anos. olha só. Que bacana. Ô, David, outra dúvida. Vocês aí que tu falou dos projetos, né? É difícil conseguir arrecadar a verba dos projetos, tirando essas emendas aí. É vocês que fazem projeto? Vocês têm alguém que ajuda vocês aí? O professor Cleiton, que já até fez uma vez um bate-papo com vocês aqui também, Cleiton Pereira Reis, Sim. esse professor da PUC, né, ele é um grande parceiro, um amigo meu de muitos anos. O Felipe também, que escreveu os últimos planos de trabalho, né? É, eles vêm ajudando muita gente. A gente bateu um papo também com o Donald de Santos, né, que faz uma captação de recursos lá no Porto de Santos, que veio aqui em Nova Lima dar umas aulas através da Vale, né? Então, nós temos algumas pessoas que, quando tem uma dúvida de algum ponto em projeto, a gente procura, a gente conversa. Eu trabalho durante muitos anos na Secretaria Municipal de Esportes aqui da cidade, né? E hoje eu fico à frente dos chamamentos públicos lá da Secretaria Municipal de Esportes. Eu entrei lá como um treinador de basquete. E com o tempo você vai sendo jogado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Acabei caindo onde eu mais precisava, que era onde que eu aprendi ali os caminhos, né, de conseguir emenda, prestação de contas, plano de trabalho, meta, objeto, objetivo, justificativa, né? Ah, não sei se o Marcos está por aí. Marcos, você tem alguma pergunta pro David? Senão eu vou fazendo aqui, que eu tenho várias perguntas para fazer. Fala aí, David. Bom, nossa, por enquanto eu só agradecer aí a tua metodologia aí que você tem aplicado aí, a sua busca incessante aí de parcerias, né, de tentar trazer bastante eventos, é disso que a garotada gosta, é isso que atrai realmente, né, toda essa dinâmica aí de buscar coisas novas para dentro do projeto, né? E digamos assim, é isso que atrai realmente a garotada, né? E a um custo zero, é isso? Ninguém paga nada, né? Paga nada, mano. Ninguém paga nada. Porque foi assim que eu comecei. Foi um doido que foi na escola e começou um projeto social e me deu oportunidade da minha vida. E eu não posso cobrar dos outros, sendo que nunca fui cobrado por isso, né? Certo. Aí, deixa eu te dizer assim, o pessoal vai evoluindo, ganha os fundamentos, vai avançando fases, chega uma hora que eles sempre vão pedindo mais, né? E as competições regionais, estaduais, vocês chegam a participar? Ou não sei se alguém já perguntou isso. Ô, Marcos, o que que a gente faz? Aqueles meninos que são talentos, que a gente identifica como talentos, a gente vai direcionando eles para clubes da capital. Pelo fato de a gente estar pertinho de Belo Horizonte, Uhum. então, igual a gente tinha um venezuelano aqui que se destacou, a gente levou ele para o Minas. O Paulo se destacou, a gente levou para o Olímpico. O Pedro Cardial se destacou, a gente levou ele para o Olímpico. O Cauã se destacou, a gente levou ele para o Mackenzie. Então, os meninos vão, né, aqueles que têm um grande potencial, e a gente joga uma liga amadora, porque ela é muito mais barata, né? A taxa de arbitragem é mais barato, o Quem paga os transporte alunos, pais ou o clube? Ou o instituto, digamos. a OSC que paga. Ó, top. Bom. Aí, Aham. na hora que a gente vai escrever o plano de trabalho lá, a gente coloca taxa de arbitragem, transporte, a gente coloca uns 6.000 km de transporte
né? A gente calcula mais ou menos uns 6 mil km para poder rodar o estado inteiro e conseguir fazer, cumprir o nosso plano de trabalho. Já estipula transporte também, um lanchinho? Sim, hotel, Maravilha. quanto vai, quanto a gente vai. A gente foi para Uberlândia, o nosso time feminino ficou no hotel. Os meninos ficaram no Ó, quartel do exército, não tivemos nenhum problema, viu, Marcos? Todo mundo comportado, todo mundo indo dormir cedo. Foi maravilhoso. tá Aí, certo. meninas no hotel, a gente bancou a alimentação durante uma semana lá em Uberlândia. Foi fantástico. Cara, que maravilha. Legal, cara. Muito bom. Uhum. É, bom, eu vou aproveitar aqui só o gancho aqui, né? Se tiver algum atleta para indicar, cara, o nosso clube aqui a gente trabalha com 3x3 e eu estava até conversando com o Hector também, né? A gente tem alguns atletas que vêm do 5 contra 5 para participar de grandes competições, são atletas de destaques, né? Então, se tu achar que tem algum atleta, já bota logo uma regrinha ali, acima de um Uhum. 1,90 m. É, porque a Eh, turma dos 1,80 a gente tem bastante aqui. 1,80 a gente tem muito, cara. 1,80. E eu não tenho 1,80, eu tenho 1,76, né? Então 1,80 é baixinho, tem bastante. Aí esse de 1,90 já tem vaga garantida ali. Faz aquela peneira só para dizer que é o Miguel, né? Pode, pode deixar que eu te procuro. Tá tá bom. Ô, Márcio, você está em qual estado? Eu hoje estou em São Paulo, vou dizer assim, né? Depois que eu saí do Amazonas, não tem mais paradeiro, não. Mas eu estou aqui em 2 anos, eu pretendo ficar mais uns 5 anos em São Paulo. E a gente está num clube bom, hein? Uma parceria boa com o Paulistano também. É uma porta de entrada grande ali para o NBB. Pessoal grande aqui. Eu tive sorte, graças a Deus aí, bons contatos, né? A Ribe, bons contatos. Dante, um bom, excelente contato. Então, a gente vem fazendo esse network e aproveitando todos os congressos, vai crescendo junto com eles. Assim que aparecer um de 14, 15 anos aqui, acima de 1,95 m, nós vamos te procurar. Não é difícil. No Amazonas aparecia, desculpa, dona Mônica, diretora-presidente. Não, não, eu só ia falar por causa do som dele, que tá um pouquinho baixo, né? Eu não É, sei se ele tá segurando o celular, acho que tá abafando um pouquinho. Eu tô com ele na mão Ah, aqui. agora sim. o cara vai. Então, lá no Amazonas também, quando aparecia essa garotada de 1,84 m, já com 12 anos, eu acho que eles jogavam uma partida só com a gente. E tchau. Não, e aí já estava abraçado com o técnico de outro clube. Já estava abraçado ali, já comemorando. O que está acontecendo? E depois se resolveu nos bastidores, né? Ainda ficava mais uma competição, mas já era, já era. É Já isso foi. mesmo. É. Voava. Então é interessante. Por isso que eu perguntei aí como é que é. E é a mesma coisa, funcionar do mesmo jeito. Não muda não. Não Muda dá só. para segurar, não dá para segurar, não. Os clubes grandes Não. levam mesmo. Aham. Se a gente segurar, a gente vai passar raiva. Deixa aí, deixa voar, depois Fazer volta nossa parte. a gente aqui de novo. Isso. Aqui tem muito espaço. Tem espaço no Corinthians, tem espaço no Paulistano, é a turma que eu conheço, mas tem vários outros aí que também ficam de gavião e são clubes grandes e eles valorizam bastante o pessoal, os Legal, atletas. legal. O Paulo, ele tá nessa agora de ir para São Paulo, né? Ele teve uma proposta de Santos, uma proposta de Mogi, teve mais umas duas propostas. Ele tá para ir. Ele faz 18 no ano que vem. Ele até falou que depois do treino quer conversar comigo, que tem um pessoal assistindo o Campeonato Mineiro aqui, né, que tá rolando em Belo Horizonte. Aí depois do treino eu vou bater um papo com ele ali, ver o que que ele tá pensando. Maravilha, É maravilha. importante É também importante orientar, que né? Sim, Às vezes também vai querer é, para um lugar, mas não é, né? Não que não seja o melhor lugar, mas às vezes não é, vai ser bom para ele, né? sim. Igual ele falou Rio de Janeiro, eu falei, é bom você ir no final de carreira, quando você estiver encerrando, aí você vai lá pro Rio. Você não vai agora não, filho. Você espera um pouquinho aí, ó.
A Rio de Janeiro tem clubes bons, mas tem clubes assim rapaz, o pessoal sofre, olha. E até de nome mesmo, né? Tem os Sí. conhecidos lá. O técnico do Botafogo, o técnico do Vasco, são clubes batalhadores, né? De nome mesmo, mas são clubes que ralam muito. Já outros Muito. E clubes mais fortes, perde uma eleição, um presidente lá que ganha a eleição um presidente que não gosta muito dos especializados, independente se você estiver no NBB ou não, ele vai tirar. É, né? tem isso. Tem. Deixa eu ver aqui. Ô, Tem ô, um. Mônica, mas era basicamente para apresentar nosso aqui, viu? Não quero ficar tomando muito tempo de vocês, não. Imagina, eu só vou fazer a última pergunta que você falou do feminino. Fiquei curiosa também pela questão dos horários aí. Como você falou que só tem essas quadras, como é que vocês organizam feminino, horário, crianças? Hoje nós temos mais meninas na iniciação, no sub-12, do que meninos, né? Nós temos um time sub-18 que classificou agora para a fase mineira aqui do 3 contra 3, que vai ser em Juiz de Fora. Nós temos um sub-15 e um sub-13. Nós temos três categorias de feminino. Nós começamos a trabalhar com a categoria feminina fazer a categoria mesmo no ano passado. Que a Uhum. gente tinha uma atleta que está comigo desde pequenininha, que é a Lívia, e que a gente prometeu para ela que ia fazer, e aí a gente fez. Né? Então, Legal. hoje a gente tem um time feminino aqui, a Lívia, nossa capitã, que puxou toda a ideia aí, toda a ideia do feminino. E as divisões, como é que vocês conseguem fazer de horário? É porque é durante o dia também, né? É, começa às 18 horas, é o primeiro treino, Ah, tá. de 18 às 19h30. Então, elas treinam segunda e quarta, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Aí Uhum. a gente sub-13 e sub-15 juntos, né? E sub-18 separado. Legal. Uma hora por dia, Legal. ô David. Segunda, quarta, sexta, uma hora, sempre uma hora. Uma hora, Sempre, é, sempre uma hora para a gente conseguir treinar todo mundo, porque senão a gente não consegue treinar o 17, o 19, o 13 masculino, o 15 masculino. Aí, esmiuçando aí, vamos lá, como é que é os ciclos, né? Eu tenho aí uns 15 minutos de aquecimento, fortalecimento, fundamento e uns 30 minutos de jogo, senão o E pessoal pira, né? a gente faz muito situacional, né? É muito 3 contra 2, 3 contra 3. A quadra é muito pequena, né? Então, mais de 3 já embatalha demais. Então, eles. E outra coisa que a gente não treina há quase um ano é um contra-ataque. Ah, Contra-ataque nessa quadra não dá. Mas é muito situacional. E aí a gente vê que realmente a maneira deles entenderem basquete está melhorando muito, viu, Marcos? Com espaço reduzido, eles estão entendendo o basquete. Enquanto a gente só joga nos cinco abertos, né? A gente não tem posição fixa. Todo mundo roda em todas as posições. Cara, e a Interessante. leitura tá muito bacana. Bom, maravilha. tá, Renato, se você só mais também uma pergunta. quiser, fica à vontade. Pode perguntar e Aí, depois eu passo a palavra para Boa ti. noite Daí a no final a todos. gente conversa. o Marquinho Boa também tá noite a doido para todos. perguntar, né, Marquinho? Ah, não tô Do vendo Rio. aqui. Ô, Marquinhos. Fala aí, Renato. É. Eu queria, eu queria perguntar ao David, já tirar uma dúvida, barra orientação, esclarecimento, barra ajuda sobre como captar esses recursos, porque eu, assim como ele, nós somos também um projeto social e a gente passa esses perrengues e a gente acabou de se transformar num instituto. E com certeza eu vou precisar dessas orientações dele para poder conseguir captar esses recursos também. Essa é a minha pergunta barra dúvida barra ajuda e parabenizar ele por ser mais um apaixonado pela bola laranja, mais um guerreiro, um entusiasta do esporte e por estar fazendo a diferença na vida dos alunos dele, né? Isso que é
que é o mais importante. Para mim, isso vale mais do que qualquer troféu e qualquer medalha. Só parabenizar o David mesmo. Ô, Renato, eu que tenho que te parabenizar. Se aqui é difícil, imagino aí, né? A luta aí deve ser umas 15 vezes maior do que a minha aqui. Parabéns. Parabéns por não desistir do basquete. O basquete É, agradece. eu Eu sempre não falo, depois consigo que se abrir meu apaixona, não microfone, larga como é nunca que faz mais. para falar? Deixa eu só colocar uma frase aqui. Eu acho que esse barra ajuda aí, muito bem colocado pelo professor Renato, merece até uma nova live exclusiva, dedicada, porque o que tem de professor, de técnico, inclusive até citei o Marquinho aí do Rio de Janeiro, ele tá louco aí para saber esses detalhes aí, né? Compartilhar. Isso é precioso, porque a gente é apaixonado pelo basquete e a gente se tortura por não conseguir mais. E quando a gente consegue, digamos assim, ver um amigo, né, que está conseguindo avançar uns degraus a mais, poxa, e pode compartilhar, excelente, entendeu? Por mais que dê só o caminho das pedras, para onde eu vou, o que que eu consigo, bora. É, Isso aí vai abrir as portas de muita gente. Talvez seja a chave, né, de fazer o basquete crescer um pouquinho mais nos pontos equidistantes do Brasil. É isso. Não, com certeza, né, Marco? Assim, mas nesses 10 anos a gente apanhou muito também, sabe, para aprender o caminho. Renato, primeira coisa, até aqui a gente já consegue captar depois do primeiro ano de CNPJ, né? Depois do primeiro ano de CNPJ aberto. E aí a gente começou a participar de editais. Saía edital, a gente ia participando. Edital lá na assistência social, edital no CMDCA, edital da Secretaria Municipal de Esportes. E aí, lá no nosso projeto, a gente colocou dois viés que eu acho que nos ajuda muito a ampliar o leque: esporte, cultura e educação, né? São três áreas que a gente consegue atuar. Então, a gente consegue trabalhar editais nessas três áreas, né? sim. E no primeiro ano que a gente fez umas 10 metas diferentes. Outra coisa que a gente começou a fazer com o tempo, reduzir as metas, três, no máximo quatro, para na hora de aprovação do recurso, a gente não ter, a gente cumprir oito e ficar faltando duas e ter problemas depois, sabe, na prestação de contas. Ah, a gente começou a escrever os projetos mais curtos, mais fáceis de ser, curto e fácil de ser entendido, sabe? Porque a gente, no começo, a gente viajava muito, queria explicar tudo o que é o projeto. Aí a gente percebeu que o avaliador, ele não quer saber muita coisa. Ele quer ali pegar a planilha financeira detalhada, ver se bate os valores, pegar ali a justificativa, entender o que é, o objeto, se está ali, três, quatro metas boas de serem cumpridas e pronto, sabe? A gente perdeu muito tempo escrevendo projetos grandes e não conseguindo cumprir, ou a gente tem dificuldade para cumprir esses projetos por causa das metas, muitas metas. E aí outra coisa que a gente começou a fazer é abertura, como o projeto ficou muito grande, a gente começou a ter abertura política. Então, depois que aqui teve a aprovação das emendas impositivas, a gente não só começou a captar no executivo, como também no legislativo. Isso ajudou muito, muito, porque basta a vontade do vereador, né, Travou aí para vocês também? Para mim, travou. Travou. É. Eu ia É, complementar o caiu a que o net. David estava. Será que não voltou, né? Que ele estava falando, Renato, que é muito isso. Acho que essas questões de emendas, eu não sei como é que é aí no Amazonas, mas aqui também a gente começou a se atentar mais a isso. E não sei se foi agora, de um, 2 anos para cá, que começou a surgir mais. Então, às vezes, assim, você tem algum vereador, alguém aí dessa questão da política que você, não digo mais próximo, mas que tem mais
fácil acesso tanto de visualizar o que a pessoa faz, que normalmente eles lançam essas emendas, e aí isso é o que? A cada 2 anos, eu acho, se eu não me engano. E facilita porque também é uma grana grande, só que também, por outro lado, dificulta porque justamente por isso que ele falou. Às vezes é difícil você conseguir, porque tem muita barreira de burocrática de coisas que você vai precisar depois fazer para justificar aquele valor, ou, né? A questão orçamentária Sim. ali é um pouco chata. Mas é uma opção também, né? É. Além, Eu assim, estou desses projetos. recém-formado em instituto, então ainda tenho que cumprir essa carência de 1 ano para poder começar a É, a ter. E concorrer, tem, né? Poder concorrer. exatamente. O ano passa rápido, Renato. O ano É, passa É, vamos com rápido. ver. certeza. Será que Sim, com não? certeza. É isso aí. Não, e dicas valiosas aí do David, né? Isso, Sim. É, vou ver se ele consegue voltar. Professor Hector, você tem men- alguma pergunta? Eh, momento. Sí, ¿se me escucha ahí, no? Eu escuto Hola, qualquer ¿se me coisa. escucha? ¿Se me Aham. escucha algo ahí? Hola, Sim. ¿sí? ¿Me Sim, escucha bien? No, me gustaría, bueno, ahora el profesor va a volver, ¿no, David? Me gustaría conocer la historia personal, cómo llegó a definir una vocación de entrenador, lo mismo le pido a él como le voy a pedir después a Renato. Es importante para nosotros, quizás ustedes conozcan la trayectoria de ellos, pero la idea nuestra es transmitir a otros lugares cómo se forma estos dos personajes, por lo que veo, estos dos entrenadores, son apasionados por el básquet. Pero bueno, después de tomar la decisión de ser entrenador, capacitarse, me gustaría ver la peripecia personal de ellos para poder llevar al resto de la RIBE el perfil individual, ¿no? Puede ser, Mónica, que le puedas explicar eso. sim. Entendeu, David? Ô, Mônica, minha internet caiu aqui. Tava com um outro celular aqui, minha internet caiu. Eu peguei só o finalzinho ali do Ele professor quer Hector. saber como, né? Ele percebeu que nós somos amantes aí, vocês muito mais do basquete. Como que vocês veem essa questão do perfil do treinador? É isso, né, professor Hector? O que que ele precisa ter? É isso? Sí, ¿cómo comenzó su carrera Como del começou essa deporte, su entrenamiento cuando es joven? ¿Cómo cómo fue el proceso para como llegar é. a este momento? Eu comecei num projeto social dentro da minha escola, da minha antiga escola, né? Comecei lá, depois eu me destaquei um pouquinho aqui, fui levado para o ginástico em Belo Horizonte, treinei lá no ginástico um tempo, joguei lá. E aí, com 18 anos, eu descobri que eu tinha uma angina. E aí, eu estava no meio da competição, estava faltando um professor para o mini, e me convidaram para poder pegar essa categoria. Aí eu comecei com mini na quadra pequenininha também. De repente já tinha 50 meninos na quadra pequenininha e ali foi. Fiquei lá no ginástico durante um tempo, comecei a fazer a faculdade de educação física lá. É, Aí eu fui vice-campeão mineiro lá. Aí foi muita coisa do alto rendimento, daquela cobrança de que tem que ganhar, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso. E isso com o tempo eu fui ficando muito desgastado, porque você ser cobrado o tempo inteiro de ser campeão sub-13. No outro ano ninguém lembra quem foi campeão sub-13. Aí você tem que ganhar de novo. Aí, campeão sub-15, parabéns. No outro ano você tem que ganhar de novo. Ó, esse ano a gente tem que revelar atletas para a seleção brasileira. Aí eu senti essa cobrança. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero, não.
Aí desisti de tudo lá em Belo Horizonte e voltei para cá, para Nova Lima, para a mesma escola onde eu comecei com o projeto social. Comecei no projeto social lá, eu voltei para lá. Era para ser só 2 vezes por semana. Treino só 2 vezes por semana. Quando eu vi, eu estava indo sábado e domingo para a escola. E os meninos que não iam para a escola durante a semana, sábado e domingo eles não gostavam de ir nem durante a semana. Sábado e domingo eles estavam na escola. E aí eles cuidavam das tabelas nossas, eles cuidavam do nosso material, eles cuidavam. E aí a coisa foi fluindo, fui ficando. Estou aqui até hoje. Mas Eh, hoje eu não me considero mais treinador. Hoje eu acho que eu sou gestor. Eu corro atrás do recurso para os treinadores terem condições de poder trabalhar. Hoje eu falo com eles, quem dera se eu pudesse todo dia dar treino. Estou atrás do dinheiro, do recurso, de melhorias para eles e para os meninos, né? Sim. Parabéns. ¿Y cuántos profesores trabajan contigo en ese proyecto? Ó, hoje nós somos 5 professores, né? Dos 5, 4 começaram no projeto. E o Felipe, que é o coordenador deles todos, né? Que é meu amigo lá do Olímpico de muitos anos. Então, dos 5, quatro foram criados dentro do próprio projeto. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Eu que agradeço, Maravilha. professor. Maravilha, David. Vou Acho que eu completar vou. aqui. Oi, Mônica, rapidinho. Fala. Pegar o gancho. Gancho da Elector. É, e esmiuçando mais. 5, né? Eles são remunerados, não? São, são. Às vezes a gente tem um gap de um projeto para o outro, né? Porque uma emenda demora a ser aprovada. Então aí, às vezes, eles ficam 2 meses sem receber. 2 meses, 3 meses sem receber, e aí a gente diminui a carga horária, a gente trabalha 2 vezes só por semana, porque eu não posso cobrar deles virem todos os dias, por mais que eles queiram. A Uhum. gente, a gente diminui. Agora que voltou o recurso, todos os dias de novo, mas todos são remunerados. Legal. Uma base assim, um técnico hoje aqui trabalha de 18 às 20, 30, 21 horas. O técnico é R$ 1.800, o estagiário 1.200, né? Nessa faixa de valor assim que a gente paga aqui hoje. Todos da área, todos da área. Tem que estar Todos estudando. tem que estar. Tem que estar... Por isso que a gente tem uma parceria com a Unicesumar. O menino saiu daqui, formou na escola no terceiro ano, a gente já procura a nossa parceira aqui da Unicesumar, que é a Cláudia, e a Uhum. gente sempre consegue lá 30, 40% de bolsa para os meninos. E aí, quando ele entra na faculdade, eu já falo, ó, entrou na faculdade, nós vamos arrumar alguma coisa para você. Seja uma academia para poder dar aula, ou estagiar na academia, né, na verdade, seja aqui com a Sim, gente, em algum programa da prefeitura, a gente tenta encaixar em algum lugar para ele não desestimular, né? sim. Tem. Maravilha, E, maravilha. e tem um cara que é muito bacana na Unicesumar, que é o José Saviani. Ele foi jogador de basquete e hoje ele é diretor de relações internacionais da Unicesumar. Ele é apaixonado com basquete, ele tem até uma parceria com a CBB. É um cara muito bacana de procurar, ele é bem acessível. Olha aí, Mônica. Chama ele para conversar. Vamos lá. Depois eu vou pegar Esse o Ajuda, nome né? cara para a esse gente. cara é nota 1.000, viu? Uhum. Que é outra porta que abre aí para vários outros, né? É, Sim. Professores, né? Técnicos, enfim, projetos. Hay excelente, excelente. otra pregunta para ¿cuántos meses al año trabajan? ¿Tienen ferias? ¿Continúan todo el año? Nós paramos 15 dias de julho, né, que são as férias de julho, e a gente para nas comemorações de dezembro. Então a gente para em dezembro, ali no dia 25, a gente para no dia 20, antes do dia 25, né, dia 20 de dezembro, e volta lá para o dia 5 de janeiro. E Rebelión. paramos em julho. Per- Perfecto. Tem duas férias, então, né?
Duas professores? férias, duas 15, férias. 15, mas 15, 15, né? Mais ou menos, né? É, o dezembro vai um pouquinho mais. Aham. Dezembro É, são um pouquinho férias mais. escolares aí, tá certo? É, Maravilha. é. É assim mesmo aqui no clube que eu tô. A gente lida com os alunos, né, de escolas, e aí tem esse intervalo aí no meio do ano e intervalo também no final do ano. Hum. Então, você bora. Top. É isso David, mesmo. como é o nome desse rapaz, da diretor da Unicesumar? É José Saviani. Repete, por favor. É José Saviani. Ok, obrigado. Valeu. Valeu. Marquinho tá na escuta aí, ó. Tá na escuta. Maravilha, David. Renato, se você gostaria de falar aí pra gente, então, até pra gente também não se estender muito no horário, mas fica à vontade, tá? A gente vai, passa a palavra aí pra você, a gente vai fazendo da mesma forma com o David, tá bom? Ok. Mônica, com licença, posso falar, Mônica? Pode, por favor. Boa noite a todos, tá? Boa noite a todos. Eu que sou o Marquinho, o polêmico Marquinho, lá no grupo nosso do amigo. Bom, olha só, eu não estou ouvindo direito, porque não sei se vocês dão para perceber que eu estou dentro de um ônibus. Você é motorista, Marquinho? Quase, meu Parabéns. amigo, quase. Eu estou indo para casa, rapaz. Mas eu não podia deixar de aceitar esse convite da Mônica, tá? Então eu estou ouvindo mais, escutando mais vocês do que eu não vai atrapalhar, eu vou ter que cancelar o microfone, tá? Então, eu estou precisando falar depois com o David, se for possível. Você está lá no grupo do River, não tá? Tô sim, Marquinho, tô sim. Tá, com esse nome mesmo, tá aqui, David, não é isso? Isso mesmo. Tá, depois eu te acho lá. Tranquilo, Não tranquilo. desmerecendo ninguém aqui, tá? Meu Marcos, isso aí, esse Marcos é um 7-1 do caramba. Que Papo mole, isso? esse camarada aí do Amazonas. A Mônica é Não, parceirona, não precisa nem falar. O Renato eu não o Marquinho conheço. vai te caçar agora, David. O Marquinho vai O te senhor caçar. Hector é da Argentina, não é isso, Hector? No, Uruguay. Então, Uruguai. Martinho, Os hermanos. hermanos. não estou ouvindo nada. Não dá para ouvir. Enfim, prazer conhecer a todos, tá? E Igualmente. ver alguns amigos aí. Então, eu vou continuar, vou tirar o microfone para não atrapalhar a reunião, tá? Muito me gusta las cariocas também, tá bom? O Marquinho. Parece que Obrigada, valeu, travou dele. Marquinhos. Renato, por favor, pode ir. Então, boa noite a todos mais uma vez. Eu sou o Renato, professor de educação física, apaixonado pelo basquete. Assim como o David, eu conheci o basquete bem jovem também, bem novo. Fui atleta amador. Também fui de um projeto de um maluco que gostava de basquete. E o maior legado que ele deixou para mim, para minha geração, foi se apaixonar pela modalidade. E aí, uma vez apaixonado, eu fui cursar educação física para me tornar professor de educação física e, de alguma forma, poder continuar envolvido, poder continuar estando perto do basquete. O destino, as indas e vindas da vida me fizeram ir parar em Tefé. Eu sou carioca, mas já moro em Tefé desde 2011. E chegando na cidade, eu fui atrás de basquete, obviamente, né? Lógico que no interior do Amazonas não é a modalidade mais praticada, mas existiam algumas pessoas que faziam basquete, que jogavam basquete lá, de uma forma assim, bem precária e bem amadora. E foi quando eu resolvi montar um projeto para poder massificar a modalidade, para que mais pessoas conhecessem a modalidade, para que mais pessoas jogassem basquetebol. Eu sou concursado do governo do estado do Amazonas e isso me facilitou de certa forma, porque eu tinha uma escola para poder desenvolver o projeto.
porém a gestora dessa escola só queria que os alunos dessa escola participassem. Ela não aceitava que alunos de outra escola pudessem participar também. E a minha ideia era que quanto mais pessoas estivessem praticando, conhecendo o basquete, melhor. Aí eu troquei de escola, fui para uma outra escola. Não são todas as escolas que a gente tem tabela lá. Nós temos 16 escolas estaduais e são quatro escolas apenas que têm tabela de basquete. E na escola municipal, apenas uma, que já foi através do projeto que a gente conseguiu instalar uma tabela de basquete nessa escola. E aí, quando eu troquei de escola, eu consegui abrir o projeto para toda a Tefé. E foi aí que a gente conseguiu a aderência de mais alunos, mais adeptos da modalidade. E isso aconteceu já em 2014. Foi quando eu também organizei uma competição para a categoria adulta, só que o adulto a partir de 16 anos, porque tinha uma galera jovem que já estava treinando e os que já tinham mais de 18 anos. Então eu comecei a organizar essa competição todo ano para que eles pudessem jogar, porque eu acho que eu ainda não falei, mas Tefé da capital Manaus são 523 km. Nós não temos transporte terrestre, a única opção é fluvial ou aérea, e a aérea é extremamente muito cara, e a fluvial, apesar de ser um pouco mais barata, nós levamos 36 horas, um dia e meio para poder chegar lá. Então fica um pouco difícil essa competição. E a partir do momento que a gente começou a treinar, a gente começou a ter mais meninos treinando. No começo a gente não tinha menina, a gente só tinha os meninos treinando. E veio a necessidade, a vontade deles competirem, porque as outras modalidades a nível estudantil iam para Manaus, para a capital, jogar os jogos estudantis. E aí eles começaram a me questionar. Professor, mas o basquete não pode? Professor, a gente também quer jogar, por que que a gente não pode? E aí eu comecei a questionar a organização em Manaus. Por que que o basquetebol não podia participar? Aí o organizador da competição falou para mim que a gente não poderia participar porque no interior só tinha anão e que a gente ia para a capital perder de 100-0 e que em vez de eu estar ajudando os meus alunos, eu estaria fazendo mal para eles. Aí a gente iniciou uma pequena discussão, né? A turma do Deixa Disso chegou, me afastou, e só em 2017, quando mudou esse coordenador dos jogos, Marquinhos deve saber bem por ser de lá, por ter ficado lá bastante tempo. É, E aí eles convidaram a gente, me ligaram falando, professor, agora vocês podem participar. E desde 2017 a gente participa das competições na capital. E sempre com muita dificuldade. Para fazer os nossos uniformes, eu ia atrás dos empresários da cidade, pedia um liquidificador, um ferro de passar, uma torradeira elétrica e fazia rifa. E os alunos iam para a rua vender essas rifas para a gente poder levantar a grana para poder fazer o nosso uniforme e competir na capital. Em 2017, e pedir passagem dos donos do barco, a gente ia lá, conversava, uns davam as passagens, outros davam um desconto, então tinha que ter uma grana maior. E essa sempre foi a única competição que a gente participava, sempre foi essa que é a única que a gente participou por toda a dificuldade. São 2 dias praticamente de barco. Então, esses meninos estão em idade escolar. Então, fica impossível a gente disputar os jogos da federação, por mais que a gente tenha vontade e minimamente a gente tem um nível técnico para isso, mas a logística não nos permite. A gente teria que ir de avião e
é muita grana, a passagem é muito cara e isso impede a gente. Quando a gente vai disputar os jogos, a SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, ela paga a hospedagem, a alimentação na capital e o translado, o transporte do hotel para o local de jogo, do local de jogo para alimentação. Então a gente só precisa arcar com os custos da viagem de Tefé para Manaus, Manaus Tefé e a questão do nosso uniforme. Então começou tudo muito difícil, como sempre começa, né? Como sempre tem que ser. A gente, no nosso primeiro ano, fomos participar da competição, fomos eliminados na primeira fase, porém não perdemos de 100-0. O jogo foi 23-0, não foi 100, como o professor lá falou. Só que foi 23-0 a favor da gente, de Tefé. Nós enfrentamos uma escola particular e ganhamos de 23-0. Nós somos um projeto social, ninguém paga nada para poder participar. Eu sempre brinco quando as pessoas perguntam como é que faz para participar, eu digo que elas têm que chegar lá na quadra e dar um sorriso. Dê um sorriso, já pode fazer parte da família, já pode participar. O nome do nosso projeto é Super Basquetebol Social e o instituto que a gente acabou de criar, ele se chama Instituto Tefé Basquete, para exatamente conseguir fazer todas essas coisas que, graças a Deus, o David já conhece o caminho das pedras, já consegue fazer e com certeza vai me dar esse caminho das pedras aí para eu poder chegar lá também. Então, nosso objetivo nunca foi ganhar troféu, nunca foi ganhar medalha. Nosso objetivo sempre foi ocupar o tempo ocioso daquelas crianças de lá, porque no interior do Amazonas o índice de violência sexual, exploração sexual, gravidez na adolescência, alcoolismo é muito grande. Eles começam a se envolver muito cedo com essas coisas. E o nosso objetivo era exatamente esse, criar um projeto, e logicamente que eu ia criar um projeto em cima do basquete, que é a modalidade que eu tanto gosto, para ocupar o tempo ocioso dessas crianças e afastar essas crianças de tudo isso. E essa viagem, simples viagem para Manaus, para disputar esses jogos estudantis, era a minha moeda de troca com eles. Por isso eu sempre briguei para a gente poder ir, porque muitos deles nunca pisaram na capital, nunca foram a Manaus. Então, era como eu tinha como barganhar com eles. Cara, tu quer viajar? Então tem que treinar, tem que estudar, tem que respeitar o pai e a mãe, tem que ter bom comportamento na escola. Tu não pode se envolver com isso, tu não pode se envolver com aquilo. E a partir do momento quando eu comecei a ter essa moeda de troca, eles começaram a se dedicar mais. A gente foi eliminado, mas eles viram que treinando mais e focando mais e tendo mais objetividade nos treinos, a gente poderia chegar um pouco mais longe. E a gente seguiu batalhando, lutando, sempre com essa dificuldade. Bolas a gente ganhava, a gente pedia uma bola aqui, outra ali, a tabela quebrava, era a gente que metia a mão no bolso para ir atrás e consertar. Interior tem muita briga política, então dependendo de qual lado da moeda você esteja, você acaba perdendo a quadra, você tem menos horários na quadra. A gente só tem a quadra à noite, porque é uma escola que tem educação física manhã e tarde, e também à noite, então os dias à noite são reduzidos. E o fator de ser à noite nos impede que a gente tenha os alunos mais novos, porque não são todos os pais que têm disponibilidade para levá-los, e também não deixam os alunos irem sozinhos, os mais novos. E aí a gente só consegue fazer com que eles comecem a treinar quando eles já têm 14, 15 anos, o que é relativamente tarde, né, para começar a treinar basquete. E essa competição, o GES, os Jogos Estudantis, passou a ser a obsessão deles, digamos assim.
Até que as meninas começaram a treinar e também começaram a querer competir. E aí vieram duas, falavam, ó, vocês para competir tem que chamar mais menina, convida as outras meninas, porque por mais que a gente convide, nem sempre elas querem vir. Os meninos, é, por eles já terem ido em 2017, então quando voltam, por mais que tenha perdido, voltam cheios de histórias para contar. Dois foram na rádio em 2017, quando a gente voltou, eles foram lá dar uma entrevista, falar como é que foi a experiência. Um travou completamente, ele não conseguia falar, ele travou, não falava, não saía nada. Aí o outro menino, quando perguntou, e aí, como é que foi a sua experiência? Ele falou assim, cara, o hotel era muito legal, tinha elevador, tinha ar-condicionado no quarto, e a comida do restaurante era muito boa. Ele não conseguiu falar nada do basquete, da experiência que ele viveu em quadra, e ele só falava sobre o hotel, que era algo que ele só tinha visto na televisão até então, um elevador, que para gente é algo tão banal, para eles era assim, a realização de um sonho mesmo. E foi nisso que eu comecei a trabalhar com eles. Eu comecei a mostrar para eles que eles podiam sonhar, que eles precisavam sonhar e que eles eram capazes de realizar os sonhos deles, com bastante trabalho, com foco, com treino, que eles poderiam chegar onde eles queriam chegar. E a gente seguiu, seguiu até que vieram 2 anos de pandemia, 20 e 21, onde nós não tivemos jogos. E aí em 22, que foi o ano que teve o documentário, nós conseguimos ser campeões pela primeira vez no juvenil masculino. Nós éramos assim, ninguém esperava nada, né? Uma equipe do interior que tá vindo aí só jogar e tal, e a gente conseguiu. Para muitos foi surpresa, para muitos foi assim, sorte, digamos assim, foi algo inacreditável, mas para a gente não, porque a gente sabia que a gente estava trabalhando, a gente sabia o que a gente queria, a gente sabia que a gente poderia chegar lá, que seria difícil, mas, como eu falo no documentário, o impossível não existe. E a gente foi atrás dos nossos sonhos e a gente conseguiu. Eu lembro que em 2017, se eu não me engano, tiveram 2 jogos do NBB em Manaus. Primeiro foi Flamengo e Vasco, que aí os meus amigos do Rio me falaram, aí eu fugi do meu trabalho e fui assistir o jogo, Flamengo e Vasco. E aí, como eu fui com esse amigo do Rio, ele me colocou atrás do banco de reservas, dentro da quadra praticamente para assistir o jogo. E eu faltei o trabalho, eu simplesmente viajei, fui embora. E aí meu telefone começou a chegar um monte de mensagem. Pô, a gente está te vendo, tu tá no jogo, você tá aparecendo na televisão. Falei, realmente não existe crime perfeito. Eu fui escondido e de repente estava todo mundo me assistindo pela televisão porque eu estava atrás do banco de reservas. Aí toda hora que pedia um tempo, que filmava o banco de reservas, aparecia o professor Renato lá. Mas enfim, nisso eu conheci algumas pessoas, fiquei sabendo que teria um outro jogo, teria Flamengo e Brasília, um mês ou 2 meses depois, e eu perguntei se eu poderia levar os meus alunos do projeto. E aí o organizador lá de Manaus falou que sim. Eu falei, quantos alunos eu posso levar? Ele falou, professor, se você trouxer 10, eu coloco os 10 aqui dentro do ginásio para assistir. Se você trouxer 100, eu coloco os 100. Falei, pô, minha vontade, né? Levar os 100. Só que tem todo uma logística, um custo, questões de passagem, alimentação, e nós conseguimos levar 10 alunos. Então, em 2017, antes mesmo deles viajarem para jogar, a gente já tinha viajado para assistir um jogo. E foram, por exemplo, isso aconteceu em 2017, até hoje nunca mais teve isso. Eu falei, pô, não posso deixar passar essa oportunidade. E aí eu consegui convencer os gestores, a coordenadora da SEDUC, que era importante para os meninos eles viajarem para assistir um jogo. Algumas pessoas falaram, pô, mas é só um jogo que eles vão assistir. Para que isso? Mas aí eu consegui conversar, argumentar,
correr atrás das passagens, da alimentação, e a gente conseguimos ir assistir esse jogo. Foi aí que que eu conheci o Sérgio, do NBB, e a gente, desde então, nós formamos essa parceria, ele me deu o telefone dele e tal. E aí, 2018, aquele mesmo procedimento, rifa, bingo, cinema na escola, torneio rápido, mas o torneio nunca era de basquete, era de futebol, porque dá mais gente, tem mais adeptos, eu precisava de dinheiro, então, e se eu fizesse de basquete, seriam os meus alunos mesmo que precisavam do dinheiro que iam ter que gastar dinheiro, então não fazia sentido. Então, os torneios eram sempre de futebol. E aí, em 2019, eu não tinha tempo hábil para poder correr atrás disso, porque eu tive que fazer uma viagem para poder ficar com as minhas filhas, porque a minha ex-esposa teve que viajar a trabalho e eu viajei para ficar com as minhas filhas. E aí, quando eu cheguei de volta em Tefé, não dava tempo. Aí eu falei, pô, eu tenho o telefone do Sérgio. Passei um óleo de peroba no rosto e liguei para ele pedindo passagem e uniforme. Foi aí que ele me ajudou, graças a Deus. E quando aí nós fomos em 2019 com essa ajuda dele, quando a gente voltou em 2022, que eu entrei em contato com ele, ele falou da vontade que ele tinha de gravar esse documentário com a gente. E aí eu falei, a gente está vendo de uma pandemia, a gente nem está tão treinado assim, pode ser que a gente vá para lá e seja eliminado na primeira fase. Aí ele falou, professor, a gente não quer, não está nem aí para o seu resultado esportivo, a gente quer contar a sua história, a gente quer contar a história do projeto. E foi aí a partir daí que saiu esse documentário, que eu só tive acesso assistindo quando ele saiu, eu não sabia do caso do Lucas, porque a mãe dele só me elogiava, me agradecia. Professor, você é um anjo, professor, obrigado por você entrar na vida do meu filho, mas eu não tinha ideia. Eu, pô, por que que ela fala tanto isso? Eu só dou treino de basquete, só isso, mais nada. O Lucas só vem aqui, treina basquete e tal. E aí, quando eu vi o documentário, que eu tive acesso a esse depoimento dele, da questão da depressão, que ele chegou a pensar em suicídio, e quando ele fala que o basquete salvou a vida dele, né? Eu falei, ah, agora eu entendi por que que essa mãe é tão grata a mim, por que que ela me agradece tanto, né? E aí é mais ou menos isso. Resumidamente é isso. Foi assim que começou a nossa história. Muitos desses alunos, como eu disse, eles não conheciam a capital, conheceram através do basquete. Aí teve um ano que a gente estava em Manaus e aí teve um jogo da Série C de futebol, que o time de Manaus ia enfrentar um time, Caxias do Sul, se eu não me engano, e quem ganhasse subiria para a Série B. E aí eu falei assim, pô, a gente está aqui em Manaus, esses meninos nunca viram um jogo oficial de futebol, não custa nada. Aí comecei a entrar em contato com as pessoas que eu conhecia, consegui uma van, coloquei todo mundo que queria e a gente foi para o estádio. Chegando lá, eu falei, meu cartão vai chorar, mas não estou nem vendo. Aí, por obra divina, eles liberaram o portão e deixaram entrar sem pagar. E aí eu levei um grupo de meninos, nessa época já foi um time feminino, de meninos e de meninas para assistir uma partida oficial de futebol no estádio. E foi a primeira vez que eles foram também. Então, é isso. A gente compete, mas o objetivo principal não é esse, não é ganhar troféu, não é ganhar medalha. Eu sei que é isso que me dá visibilidade, que dá visibilidade para o projeto. Para os alunos, nunca eu vou falar isso, que a gente está indo, mas se não ganhar, está tudo bem. Eu exijo muito deles, eu cobro. Eu quero que eles entrem em quadra com sangue no olho o tempo todo, ligado no 220. Eu falo para eles que eu não gosto de perder nem no paro ímpar, então, que é para a gente sair para ganhar, que ninguém está indo para Manaus passear, mas só da gente conseguir ir, porque a gente ainda passa por uma seletiva chamada Polo. Depois dessa seletiva é que a gente, se ganhar,
classifica para Manaus. E depois desse ano de 2022 que a gente ganhou, a gente consegue ver muitos outros interiores indo para a capital nos jogos estudantis com a modalidade basquetebol, coisa que antigamente não acontecia. Esse ano foi a 46ª edição dos Jogos Estudantis e apenas Tefé conseguiu ser campeã. Todas as outras vezes, todas as outras 44 vezes no masculino e 45 no feminino foram equipes da capital. E em sua maioria, escolas particulares. Então, isso assim, isso deixa a gente muito feliz, muito satisfeito por poder proporcionar isso para eles. E aí, a gente começou a viajar, começou a ter a ambição de, pô, a gente pode ganhar, dá para competir. E aí depois veio, pô, então vamos ganhar e vamos para um brasileiro, que são os Jogos da Juventude. E aí em 2022, quando a gente foi campeão, nós fomos para os Jogos da Juventude, conseguimos ficar em segundo lugar. Aí ano passado, 2024, nós fomos campeões novamente com o masculino. Aí fomos para os Jogos da Juventude, ficamos em quarto lugar. E esse ano nós fomos campeões com o feminino. Também fomos para os Jogos da Juventude, ficamos em segundo lugar. E nos Jogos da Juventude o Amazonas é Série C, agora no feminino é Série B, que sobe o primeiro e o segundo lugar. E a gente percebe que quando chega na reta final, a gente joga contra clubes e não contra times de escola como é o nosso. A gente é uma escola que ganha no nosso interior e vai disputar, mas a gente joga contra equipes de clubes, a gente consegue perceber a diferença, mas como o Marcos falou, a gente que ele está querendo lá os de 1,90, 1,95 para cima, infelizmente É. Tefé nunca vai poder oferecer um atleta para ele, porque a gente não tem. Quando a gente chega em Manaus para jogar, o nosso time é o mais baixo. Quando a gente chega nos Jogos da Juventude para jogar, o nosso time é o mais baixo. Então, é um diferencial muito grande no basquete, mas ainda assim A turma a gente joga, mas joga bem, mas joga bem. consegue Açuda. alcançar esses resultados. Essas Açuda. meninas que esse ano foram para o Brasileiro, a maioria delas conheceu a capital ano passado, quando a gente foi disputar os jogos pela primeira vez. E esse ano nós fomos campeões do 3x3, do 5 contra 5 e foram para o Brasileiro. E a maioria delas nunca tinha andado de avião também, nunca tinham saído do estado, então foi assim, para mim foi perfeito. Eu, como eu disse, eu não falo para elas, mas independente do que acontecesse no Brasileiro, se a gente fosse eliminado na primeira fase, eu já estava muito feliz da vida. E quando a gente voltou, o número de meninas que entraram no projeto, que foi muito grande. E isso é legal que eu falo para elas. Vocês são espelho para essas meninas. Eu falo para os meninos, vocês são espelho para os meninos que estão começando. E, e essas meninas, esses meninos já sub-17, eles me ajudam nos treinos. Eu tenho no treino dois monitores, que são dois alunos de educação física, não remunerados, porque nós não temos ainda como remunerar ninguém, mas se Deus quiser a gente chega lá. São dois ex-alunos também que estão cursando educação física em Tefé. Eu tenho um outro da geração 2018, que ele cursa educação física na UEA em Manaus, na Universidade Estadual do Amazonas, na capital. Ele está cursando educação física. Tenho dois ex-atletas que têm bolsa de estudos em uma universidade particular de Manaus, porque eles jogam basquete pela universidade. Então, isso para mim é o que vale, é o que mais importa, é o que dá sentido realmente ao projeto. O lema do nosso projeto é Educando através do esporte, e é isso que a gente tenta fazer. A gente recebe muitos alunos lá com caso de ansiedade, depressão,
vício em celular e ao longo do tempo a gente acaba recebendo muitas mensagens dos próprios alunos, dos pais dos alunos, nos agradecendo pela melhora, pela mudança de comportamento dos filhos, por terem realizado os sonhos. As meninas agora, toda vez que elas vinham falar comigo, que elas postavam alguma coisa, elas me faziam chorar de tantas coisas legais, mas assim, é isso. É para isso que a gente tem um projeto e a gente, como eu costumo dizer e postar, seguimos lutando. Exatamente, Renato. Eu nem. A todo momento que tu falava, eu ficava relembrando aquele documentário. E quando eu vi, eu falei: eu preciso mostrar para os alunos é, essa realidade, porque a gente reclama muito do que a gente tem, a gente sempre acha que não tem o melhor, e quando a gente olha para o lado, a gente vê que a gente tem muito, no sentido de estrutura, tendo ginásio, tendo material à disposição, tendo o pai e a mãe que levam de carro. Então, assim, sabe, é uma realidade que não tem como a gente não ficar assim um pouco reflexivo nesse sentido, sabe, de como a gente reclama e como os alunos também reclamam da, né, por mais que claro, tem as suas particularidades, o Sul é uma coisa, né, o Brasil é totalmente diferente, mas fico muito feliz e que bom te ouvir assim novamente, sabe, e poder ter visto esse documentário. Até agradeço o Túlio aqui, ele não tá, mas ele que encaminhou, acho que foi, né, Marcos? Né? Que bom que ele encaminhou aquele vídeo para a gente poder ver. E, Renato, eu te parabenizo, porque realmente quem não tem esse amor que tu tem não faria metade, por mais que tu falou que é concursado, tu poderia, né, talvez ficar tranquilo na tua profissão, em alguma outra situação, e não fazer nem metade disso tudo que tu proporcionou para os teus atletas. Então, acho que tu não ficar acomodado e tu querer sair dessa zona de conforto e levar o melhor para os atletas é excelente. E deixa eu te perguntar, tu falou que eles jogam ali os escolares, né? Teve esses jogos da juventude depois, mas aí, digamos, região de Tefé, tá? Não sei como é que funciona. Próximo, tem alguma coisa que vocês jogam? Tipo, o David falou da Liga Metropolitana, tem algo parecido com isso? Jogos menores, estaduais, daí não, né? Não, não, não. Não, não. O estadual, que é os jogos, são os jogos da Federação Amazonense, eles acontecem na capital e às vezes tem jogo final de semana e tem jogo no meio da semana. Aham. E eles estão em idade escolar. Para jogar esses jogos, são 2 dias indo, 2 dias voltando. Sim, Eles vão passar o tempo todo viajando e não vão ter condição de frequentar a escola. sim. E uma das coisas que a gente cobra no projeto é essa questão dos estudos, de ter boas notas. Se não tiver boas notas, não vai viajar. E a gente Exatamente. viaja, eu dou uma semana e meia, falo, ó, eu quero daqui a próxima semana ver os cadernos de vocês. Então, a galera que viaja depois tem que ir lá e me mostrar o caderno, mostrar que eles colocaram a matéria em dia, que eles copiaram o que estava faltando. Eu falo para eles, vocês têm que ir atrás dos professores agora para ver se perderam o trabalho, a avaliação Uhum. e para não deixar essa questão aí. Mas fica difícil demais para a gente participar de outras competições por conta disso. Teve uma competição agora, Campeonato Municipal em Coari, que é um município vizinho aqui, que dá 12 horas só de barco, né? Pertinho, só 12 horas de barco. Meu Deus. Mas a gente cai nessa problemática de passagem, porque a gente teria que ter passagem toda semana, de ida e de volta, para todos os atletas. Aí eles conseguiriam a hospedagem lá para a gente, ficar numa escola, mas a gente teria que ter a nossa alimentação também, desses atletas nesses dias que a gente ficasse lá. Então, essa logística acaba nos dificultando de participar dessas competições. Por isso, a gente só joga
essa competição estudantil, porque temos o suporte. E ela Uhum. acontece assim, em uma semana e meia, mais ou menos, 10 dias, ela se resolve. Aí a gente só fica fora nesse período durante o ano. E o David falou sobre as férias no meio do ano, esse intervalo. E o que que acontece aqui nas férias nossas de professores? Sempre é a época dos jogos. Uhum. Então, nas nossas férias, a gente está viajando para Manaus para disputar esses jogos. Porque, coincidentemente, sempre cai nesse período. Uhum. E, para além do basquete que a gente faz, a gente sempre tenta levar essas ações para dentro do projeto também, convidando as instituições parceiras para fazerem palestras. Por exemplo, o Conselho Tutelar está sempre lá palestrando para a gente. Quando teve a campanha do 15 de maio sobre o combate à exploração sexual, a gente convidou eles para irem lá conversar com a gente. A gente convida sempre a questão da Maria da Penha para ir lá e conversar também. Uhum. Nós tivemos Setembro Amarelo, então nós levamos uma psicóloga, uma assistente social para palestrar para eles, para falar sobre essas questões e tudo mais. Agora, dia oito do mês que vem, nós teremos uma ação social em parceria com o Exército, onde a gente vai levar para dentro do projeto, em parceria com o Exército, algumas especialidades médicas, ginecologista, clínico geral, fisioterapeuta, Nutricionista? ortopedista. Não, nutricionista nós não vamos levar. Vamos levar algumas dessas especialidades para os alunos do projeto e os seus familiares. E Sim. nós estamos buscando outras parcerias também com o Senac para levar corte de cabelo, esses cuidados pessoais. Estamos tentando também o- o- algumas outras áreas da prefeitura buscando parceria com as universidades daqui também, particulares, para que eles levem alguns serviços para a gente ofertar. Tentamos RG, porque RG aqui no nosso interior é muito difícil. Esse é um dos grandes problemas também, porque para participar desses jogos é Uhum. necessário ter RG. Então, às vezes, a gente tem alunos que são muito bons, que têm condição de jogo, mas eles não têm RG e aí, infelizmente, eles acabam não podendo viajar. Esse ano a gente esbarrou numa situação do Samuel, meu melhor jogador do infantil, e aí ele não tinha RG, fomos atrás de tirar, conseguimos agendar aquela coisa toda. Chegou lá, a certidão de nascimento dele estava com problema e teve que resolver no cartório, cento e não sei quantos reais, a família sem o dinheiro. Aí tivemos que correr atrás disso para conseguir resolver primeiro a situação da certidão de nascimento para depois ele tirar o RG. E aí, quando a gente chega em Manaus, um jogo semifinal contra o La Salle, que o Marquinhos conhece bem, uma escola particular super tradicional. O Samuelzinho chegou a ficar um pouco emocionado. Ele rouba uma bola, bate, e faltando menos sei lá, 30 segundos, ele empata o jogo com uma bola de três. E aí o ginásio explode. Aí o técnico do La Salle pede tempo. E esse menino já vem para o banco de reservas chorando, de tanta emoção que ele estava por ter conseguido empatar o jogo. Aí o jogo desenrola, a gente rouba uma bola, a bola é tocada para ele, ele vai e faz a cesta da vitória e faltando 7 segundos, assim, mais ou menos, ele vira o jogo para nós. E aí a gente vai para a final também no infantil, com a cesta do menino que, faltando 2 dias para encerrar a inscrição, ele não tinha nem identidade. Aí sabe aquelas coisas divinas? Que ele conseguiu a identidade e foi decisivo para a gente, graças a Deus. Mais uma boa história para ele não esquecer nunca mais. Caramba. A E história é um uma documento assim, última. oficial também.
É, Como é que vai servir para a vida profissional dele? verdade. Uma última pergunta, depois deixa o pessoal também falar. É, esses meninos do documentário, hoje eles estão com que idade? 20 anos. E o que que eles estão fazendo, sabe? O Thompson, Continuam? o Thompson, o Thompson, dois ficaram para a seleção da federação em Manaus. O Thompson e o David. O Thompson ele estuda educação física em Tefé e me ajuda Legal. no projeto, é um dos meus monitores, mas eu ainda não consegui uma remuneração para ele, mas ele me ajuda lá. O David, ele ele faz faculdade em Manaus, que ele tem uma bolsa de estudos na Uninorte. Ele joga basquete pela faculdade e está com uma bolsa de estudos lá. O Lucas, que é aquele que falou da questão do suicídio, ele também continua em Tefé fazendo faculdade. Ele estuda na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, no campus de Tefé mesmo. Tem um que faz pedagogia na UEA. A maioria deles já estão fazendo faculdade, graças a Deus. E alguns ainda continuam indo lá, porque até 9 horas é o treino, aí depois é a pelada dos mais velhos, que são desses meninos que já estouraram a idade, e aí eles continuam indo lá jogar para poder matar o tempo, porque é uma Uhum, das poucas quadras que se tem. E aí eu separo esse horário de 9 às 10 para eles. Nosso treino acontece dia de segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta, das 18 às 20, para todo mundo. Treina meninos e meninas de 5 a 18, 19 anos. Aí de 8 às 9 ficam aqueles que eu diria que eu chamo de pré-equipe, que já é o possível time que vai disputar os jogos. E uhum, no sábado é de 9 às 11. Todo mundo aí de 11 ao meio-dia fica para a equipe. Aí eu uhum, tenho 1 hora para treinar, dar um treino mais específico. Mas aí é meninos e meninas na quadra. uhum. Infantil, juvenil, masculino e feminino. Nessa 1 hora fica todo mundo junto. Eu divido a Sim, quadra em três e vamos que vamos. muito bom. Marcos, Hector, quem mais está por aí, por favor, senão eu também vou ficar falando aqui com o Renato. Vamos perguntando. Professor Hector, Sí, lo que me gustaría conseguir ver ese documentario, si ustedes me lo pueden Acho que foi no conseguir, grupo, mas eu te encaminho no privado já. É, vale muito a pena pero, ver. pero quiero felicitar el trabajo de Renato, que es conmovedor, que es muy importante, lógicamente, y representa un poco lo que nosotros vemos en toda la red de Rive. Gente como él, gente que trata de sostener el mundo dentro del deporte. Así que yo lo quiero felicitar, parabenizar. Eh, a partir de hoy soy un fan de su trabajo, fanático de su trabajo, como somos todos. Y bueno, y Muito obrigado. buscaremos la forma de hacerlo conocer un poco más. Nos comprometemos a eso. Agradezco mucho la calidad del relato. Nos quedamos sin preguntas porque fueron atendidas todas lo que nos quisiéramos saber. Este, bueno, estamos muy emocionados aquí de este lado. Nos transmitió su pasión, todo todo eso que nosotros queremos que los niños conozcan. Nosotros acá en Uruguay tratamos de hacer lo mismo, llevarlos a un viaje, llevarlos a conocer otra, que a veces es la única posibilidad que pueden tener muchos. Y bueno, y cumplimos con devolver un poco al deporte lo que el deporte nos dio. Muchas gracias. Nos tenemos que retirar hoy.
tenemos muchas, nos apasionó este trabajo. Gracias, Renato, gracias, Mónica, gracias, Marcos. Y bueno, y buscaremos la manera de difundir todo este trabajo. Obrigada, professor. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado pelas palavras. É. Parabéns aí, parabéns, Renato. A tua história aí são os cromossomos aí do Amazonas, né? Assim, toda a genética, a turma, a vivência, a história. Tem um pouco também da vivência, do relato dos meus familiares também. A gente cria essa cultura de gostar muito do Amazonas e ver como, ver assim, os estados do sul, os mais distantes, que tudo é muito, muito distante. Como algo, um sonho mesmo, algo que é muito difícil de alcançar, né? Então é criado toda essa cultura plantada na cabeça dos nativos mesmo, né? Mas eles são extremamente guerreiros e têm, têm, digamos assim, muita capacidade de alcançar tudo na vida, mas tem essa cultura de não saber o que é um elevador, né? Por causa realmente de- da acessibilidade mesmo, né? Mas é um povo extremamente humilde e familiar, vamos dizer assim, são família mesmo, né? E vão atrás das coisas que realmente proporcionam através das oportunidades. E eu vejo assim, é, está sendo muito abençoado a terra onde você está, né? Esse ciclo que você está vivendo aí, né? A gente torce para que apareçam outros profissionais assim com a sua capacidade, com a sua paixão, porque são poucos lugares mesmo no Brasil. Não conheço o mundo todo, mas é difícil, né? Terem profissionais tão dedicados e com com esse amor no coração social e esportivo. É muito, muito, muito difícil mesmo, e com essa sabedoria, né? Então, você está deixando um grande legado, e fiquei feliz também com o relato do David, né? E com o seu também, porque o legado é isso, você transformar toda uma história e uma geração que possa ser, continua se reconstruindo, né? Mesmo com você se tornando um gestor que nem o David, né? Vamos dizer assim, daqui lá para frente, né? Isso É, isso nos torna muito feliz, né? A gente saber que a gente fez o nosso papel muito bem. Parabéns, mais uma vez. obrigado, obrigado mesmo. Não sei se você lembra que, eu não lembro se o ano era 2019, 2018, mas que você estava lá na arquibancada enquanto a gente jogava e você filmou um dos nossos jogos, aí depois você falou comigo, a gente trocou o telefone, você me mandou o vídeo do nosso jogo. Isso dali também foi bom para gente poder ver o nosso jogo mesmo, né? O que que a gente acertou, o que que a gente errou, e os meninos se vendo ali, vendo eles jogando, eles errando, eles acertando, foi legal também, foi importante para a gente, pro nosso crescimento. O David falou sobre a questão de pressão, de aquela coisa tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Hoje em dia a gente, quando sai de Tefé, tipo assim, existe uma corrente, isso é culpa nossa, pelo resultado que a gente já alcançou, né? De bora lá, vamos ser campeão, vamos lá, vamos trazer troféu e medalha para Tefé, não sei o quê. Mas eu sempre tento blindar os meninos, as meninas, não deixar isso chegar neles, não deixar eles se sentirem assim com obrigação de nada, de ó, você tem que ganhar, você tem que ganhar medalha porque a geração do ano passado ganhou. Eu sempre falo para eles, eu quero que vocês se divirtam, que vocês se divirtam em quadra, que vocês aproveitem. No brasileiro, eu falei muito para as meninas, eu quero que vocês se divirtam, que vocês vivenciem os jogos,
que vocês aproveitem cada segundo de vocês aqui, que vocês aproveitem muito o centro de convivência, que vocês brinquem, que participem de tudo, que falei para elas, levem a mala vazia para vocês ganharem um monte de brinde lá e depois não pagar excesso de bagagem e tal, porque vai ter bastante brincadeira, bastante brinde para vocês ganharem. E, e assim, agora as novas gerações elas chegam e conversam. Professor, eu quero ir para o brasileiro também, eu quero. Eu falo, pô, é possível. Vocês já viram que é possível. Que as meninas que foram estudavam na mesma escola que vocês estudam. Só depende de vocês acreditarem, de vocês sonharem, de vocês trabalharem duro para vocês alcançarem os sonhos de vocês. E isso faz com que essas novas gerações que estão por vir se motivem porque eles têm quem se espelhar, elas estão ali, não é algo que estão contando para elas, elas estão vivendo, elas acompanharam os jogos pelas lives e tudo mais, então isso é bem legal. A comoção na cidade foi bem legal. O reconhecimento, as meninas chegam, são reconhecidas depois, quando a gente chegou da fase dos GEAs, o prefeito, a primeira-dama, convidaram elas para tomar um café da manhã com eles na casa deles e tal. Então, isso foi muito legal, foi bem, bem legal mesmo. Eu vi as meninas que moram naquela casinha de madeira na beira do rio, uma vida bem difícil, tá dentro de um hotel 5 estrelas lá em Brasília, é emocionante. Elas Fantástico. mesmas ficavam assim, "Caraca, professor, olha onde a gente está, a gente conseguiu e tal." É isso. Trabalharam duro, a gente consegue. E depois elas com a medalha. A Janete estava lá como embaixadora, a Janete colocando medalha na gente. Então é aquela coisa que a gente vivencia e não esquece nunca mais. É, Vamos contar para os netos, para o bisneto e assim vai. É isso maravilhoso. aí. Meu Show de Deus. bola, show de bola. Renato, a gente poderia ficar, né, horas, horas, horas. Acredito que você também falando A sobre, resenha, na resenha. mas a gente tem que Ah, terminar, sim, com senão, certeza. né, História senão para também contar a é o que gente não falta. vai madrugada dentro aí. Mas o David teve que sair, acho que acabou a bateria dele, até te pediu desculpa, mas ele queria estar até o final. Só que também a gente vai ter a gravação, então depois a gente repassa, né, de novo aí para ele, para você. Acho que agradecer, não tem o Sim, que a gente falar além de agradecer a disponibilidade, tudo que vocês nos ensinaram essa noite, porque, de novo, a gente não olha para o lado, né? A gente só olha para nossa realidade e esquece, né, das outras realidades, de como é feito o basquete. Isso sim é paixão, né? E eu agradeço muito, muito, Renato. Agradeço tanto você quanto o David. E também estendo os agradecimentos do Odair, que teve que sair para dar aula, mas que também agradece a participação de vocês. Tá bom? Isso aí. Daí tá Hector, fechando o acho que é colégio, o eu isso. que Marquinhos já chegou agradeço no pelo final do convite. ponto já de ônibus. Então, o Marquinhos também Duas tá. horas de live. Bacana demais da resenha. Ai, Vai, ai. Renato. Obrigada, professor Hector, por estar aí com a gente até o final. E assim que eu tiver a gravação, Renato, eu encaminho aí para você também transmitir para os seus Maravilloso. monitores, enfim, para quem você quiser compartilhar aí, tá? Tá Show de bom. Eu bola, show de agradeço bola. mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, conhecendo outras histórias também. Eu acho que essa troca ela é muito importante. Todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende um pouquinho mais, porque ninguém é dono da verdade, né? A gente está Exato, sempre inovando, aprendendo, se reciclando e isso é importante. Importante para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais e importante também para a nossa modalidade. com Show de certeza. bola. Boa noite, obrigada, Marcos, Bueno. também, por estar aí com a gente. Até a Tamo próxima. junto. Tá Tchau. bom. Falou, Renato. Tchau.